Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem se dê à adivinhação, nem astrólogo, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí está a proibição da Bíblia de consultar os mortos. Moisés, no livro de Deuteronômio, caminhando pelo deserto, quando escreveu esse livro, indo à terra prometida, ele fez essa proibição. O resto, toda vez que alguém comenta na Bíblia essa proibição, menciona esse mandamento de Moisés para o povo. Nós espíritas, as pessoas nos cobram porque elas acreditam que nós consultamos os mortos. Numa casa espírita bem organizada, que segue as orientações de Kardec através das obras básicas que criam a doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno. Ali está bem claro que nós não devemos consultar os mortos. Veja que o Espiritismo ele não proíbe nada. Deus permite que a gente acerte e que a gente erra. E não é uma religião que vai nos proibir fazer isso ou aquilo. Mas o Espiritismo, na sua base, orienta, desaconselha a consulta aos mortos. Da nossa vida particular, individual, devemos decidir nós e não buscar auxílio, orientação ou consulta entre os espíritos. Aquele espírito mais evoluído que realmente sabe, este não vem meter o bedelho na nossa vida. Se perguntarmos, ele se recusa a responder, dizendo que essa decisão é de responsabilidade nossa. Normalmente, em algumas casas onde existe a consulta aos mortos, os espíritos que respondem não estão tão preparados assim. Quando eles sabem, eles respondem e acertam. Quando não sabem, chutam a resposta e acabam errando. Normalmente acertam o passado, porque ele é passado, existe e é fácil saber. O futuro normalmente é mais difícil, porque nós estamos construindo o nosso futuro a cada decisão. Existe a programação reencarnatória, mas ela não é fatal, ela é uma programação. Ela deve acontecer porque programamos, mas nós podemos modificá-las com as nossas decisões. Assim, muitos espíritos erram nas respostas que dão aos encarnados, porque o futuro o encarnado está fazendo agora, não é? Mas se o espírito dizer eu vou acertar sempre, não importa acertar sempre, importa aprender. O que adianta você fazer alguma coisa porque o outro mandou, mas você não aprendeu? Você seguiu um conselho, uma orientação, uma determinação, e a palavra de um espírito tem muita força para o encarnado. A gente acredita que eles sabem tudo, que eles podem tudo, então se ele falou, e eu tenho que seguir. Ou seja, nós deixamos de usar a nossa inteligência, deixamos de tomar as nossas decisões para fazer o que nos foi ordenado. Por isso, o Espiritismo desaconselha a consulta aos mortos. Nós conversamos com os mortos, sim, mas não para consultá-los em relação à nossa vida. Num centro espírita bem organizado, nas reuniões mediúnicas, o que nós fazemos é evangelização. Quando nós sabemos mais do que o espírito que se comunica sobre o Evangelho de Jesus, nós ensinamos. Quando o espírito sabe mais o Evangelho de Jesus do que nós, eles nos ensinam. Mas jamais vem uma orientação pessoal. Fulano, você está errando ali, você está acertando aqui, faça assim, faça assado. Não. Consulta aos mortos, não. Tudo o que um espírito possa nos dizer já seria de obrigação nossa saber. E as decisões da nossa vida temos que tomar nós, para que soframos as consequências delas, boas ou ruins,
e com isso nós aprendamos, possamos evoluir cada vez mais e evoluindo cada vez mais, seremos cada vez mais felizes.